Mesmo tendo a Bíblia como norma e doutrinas fundamentais da fé cristã em comum, cada denominação desenvolve suas próprias características com o tempo. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre as principais diferenças entre as igrejas pentecostais, adventistas, presbiterianas e luteranas. Se você pertence a alguma dessas igrejas, comenta aqui embaixo quais os motivos para você permanecer nela. Nós queremos saber. E se você quer aprender a pregar melhor ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. Um ponto de partida importante para entender as diferenças entre cada denominação é conhecer um pouco das suas histórias. O luteranismo começa com Martinho Lutero, um padre católico que, conforme a história conta, pregou uma lista de reclamações contra a Igreja Católica na porta da igreja do Castelo de Wittenberg no ano de 1517. Aqueles que seguiram os ensinamentos de Lutero eventualmente teriam suas próprias igrejas, e em muitos casos as igrejas católicas foram transformadas em igrejas luteranas. As igrejas luteranas tornaram-se igrejas estatais aprovadas pelo governo em muitos estados alemães e em outros países. O presbiterianismo também tem suas raízes na Reforma Protestante do século XVI. Ele originou-se das ideias teológicas de João Calvino e Ulrico Zwinglio. A Confissão de Westminster, elaborada no século XVII, também desempenha um papel significativo na definição das crenças e práticas presbiterianas. Este movimento teve uma expansão considerável ao longo dos séculos, tornando-se uma das tradições protestantes mais difundidas em todo o mundo. Já o pentecostalismo é mais recente. Ele surgiu no início de 1900, mas não há uma figura fundadora. Charles Parham e William Seymour desempenharam papéis importantes ensinando que há uma experiência especial após a salvação, o batismo no Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas desconhecidas. Os adventistas inicialmente eram conhecidos como milleritas. William Miller previu o retorno de Jesus em 1844, mas quando isso não aconteceu, seus seguidores desenvolveram diversas explicações e seguiram caminhos distintos. Muitos desses adventistas adotaram a observância do sábado e em 1863 formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de prosseguirmos, é importante mencionar que alguns crentes consideram a Igreja Adventista uma seita. Aqueles que consideram podem compartilhar seus motivos nos comentários e os adventistas são convidados a expressar suas visões e esclarecimentos. Essas quatro denominações também têm suas próprias teologias da salvação. Elas ensinam que uma pessoa pode ter a vida eterna com Jesus, mas os detalhes são diferentes. Primeiro, a questão da eleição. Deus escolhe quem será salvo ou o livre-arbítrio humano desempenha um papel fundamental. A posição histórica dos adventistas e das igrejas pentecostais é a defesa do livre-arbítrio, onde qualquer pessoa tem a oportunidade de ser salva. Todos têm a escolha de aceitar ou rejeitar. Da mesma forma, afirmam que Jesus morreu por todas as pessoas. As igrejas luteranas ocupam uma posição complexa, que pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, servo do arbítrio. O ser humano não possui livre-arbítrio nas questões espirituais, mas possui nas questões terrenas. Segundo, eleição incondicional. A eleição não depende de algo bom no ser humano, mas também não é um decreto que escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição. Terceiro, expiação limitada. Cristo morreu por todos e sinceramente deseja salvar a todos. Quarto, graça irresistível. O ser humano pode resistir à ação de Deus em querer salvá-lo. Quinto, decair da graça. É possível, depois de estar na graça, endurecer o coração e dela se afastar. Os presbiterianos assumem a posição calvinista. Cristo morreu apenas pelos eleitos, e Deus os selecionou para a salvação, excluindo todos os outros. Os eleitos não apostatarão, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora vamos falar sobre os sacramentos. No contexto pentecostal, geralmente há 2 ou 3 sacramentos. Algumas denominações preferem usar o termo ordenanças. O primeiro é o batismo, que é sempre realizado por imersão e exclusivamente para crentes adultos, não para bebês. O segundo é a ceia do Senhor, em que com mais frequência é utilizado suco de uva em vez de vinho fermentado. O terceiro sacramento possível é a lavagem de pés, praticada por alguns, enquanto outros optam por não fazer. Os adventistas praticam também 3: o batismo, também por imersão e apenas para crentes, a ceia do Senhor ou comunhão, que tem suco de uva e não vinho fermentado, pão sem fermento e lavar os pés uns dos outros. Os presbiterianos não acreditam em lavar pés como um sacramento, embora alguns possam fazê-lo anualmente. As igrejas presbiterianas mantêm apenas 2 sacramentos: o batismo para o crente e seus filhos e a comunhão, Santa Ceia. No batismo, os bebês dos membros da igreja, assim como os convertidos adultos que nunca foram batizados, podem ser batizados. A aspersão é um método comum, mas a imersão também é aceitável. Na visão reformada, a conexão entre o batismo e a salvação é mais complexa e variável. Nem todos os batizados são considerados automaticamente salvos, e aqueles não batizados não correm o risco de não ter salvação por causa disso. No entanto, o batismo traz a criança para a comunhão da aliança da igreja, conferindo graça. Para os luteranos, há 2 ou 3 sacramentos: batismo, Santa Ceia e o terceiro é a confissão ou absolvição, normalmente feita em privado com o pastor. Mas nem todas as denominações luteranas hoje observam ainda esse sacramento, e mesmo praticando, normalmente não vê a confissão como um sacramento.
Os luteranos batizam crianças, bem como adultos não batizados. Eles praticam a aspersão, embora o batismo por imersão também seja aceitável. Eles acreditam que o batismo dá salvação eterna às pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Eles também ensinam que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia. A consubstanciação afirma que a substância do pão e do vinho permanece. Contudo, a consubstanciação sustenta que, juntamente com a substância do pão e vinho, há também a presença real de Cristo. Lutero usou a expressão em, com e sob para explicar que na ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes, juntamente com o pão e o vinho, mas sem uma transformação física dos elementos. Outra característica que diferencia de maneira muito evidente essas igrejas é o uso dos dons espirituais. Os pentecostais defendem o uso dos dons do Espírito, como falar em línguas durante o culto, ou palavra de conhecimento, profecia preditiva, e ainda creem nos milagres extraordinários. Eles mantêm a crença de que todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento estão ativos nos dias de hoje. No lado oposto do espectro estão os presbiterianos. A visão presbiteriana padrão é chamada de cessacionismo, o que significa que eles acreditam que os dons espirituais milagrosos, como falar em língua, operação de milagres e profecias preditivas, cessaram hoje. Eles defendem que esses dons não são mais necessários ou presentes na igreja após o estabelecimento do cânon bíblico e a conclusão do período apostólico. Mas há uma minoria que não é cessacionista e até mesmo alguns carismáticos que praticam o uso desses dons espirituais. Os adventistas geralmente mantêm a visão intermediária do continuismo. Eles não acreditam que quaisquer dons espirituais tenham necessariamente cessado, mas também seriam céticos de que o que acontece em uma igreja pentecostal seja o uso legítimo dos dons espirituais. Eles acreditam no dom de profecia, e uma mulher chamada Ellen White teria feito isso. Ellen White escreveu vários livros e seus escritos guiam a interpretação adventista das escrituras até hoje, mas as outras denominações não aceitam seus escritos como autoridade. Já algumas comunidades luteranas podem adotar uma abordagem mais cautelosa em relação às práticas carismáticas, por considerá-las excessivamente emocionais ou desordenadas. A tradição luterana geralmente valoriza a ordem, mas é importante dizer que há uma grande diversidade dentro da tradição luterana, e as opiniões sobre dons carismáticos podem variar muito. Uma outra grande diferença entre essas igrejas está na questão do sábado. Os adventistas do sétimo dia observam o sábado, o que significa que adoram e descansam do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Para eles, este é um assunto sério, e muitos adventistas ensinam que se alguém decidir deliberadamente continuar a não observar o sábado, pode perder a salvação. Os presbiterianos acreditam que o sábado foi transferido para o domingo por causa da ressurreição de Jesus. Para ele, o dia muda, o princípio não. Eles trabalham 6 dias e guardam um. E não qualquer dia como alguns procuram defender, mas aquele que nos lembra o que Cristo fez por nós e o que conquistou para nós. Os pentecostais, assim como os presbiterianos, adoram no domingo, mas a visão padrão não é que o domingo é o novo sábado, mas sim que o sábado não é mais algo que os cristãos precisam observar. Em vez disso, o culto de domingo é feito por outras razões, como o Novo Testamento menciona o aparecimento de Cristo e a igreja partindo o pão no primeiro dia da semana. Os luteranos sustentam uma visão similar aos pentecostais. O domingo não foi instituído por nenhuma lei. Foram os primeiros cristãos que, na sua liberdade, escolheram domingo, dia em que Cristo ressuscitou, para descansarem dos trabalhos e teriam ocasião para servir e adorar a Deus em conjunto e guardar a palavra de Deus de um modo especial. Sobre o fim dos tempos, os pentecostais são em sua maioria, mas nem todos, pré-milenistas. Os pré-milenistas acreditam que haverá um reinado futuro de Cristo nesta terra que durará 1000 anos. Muitos deles são dispensacionalistas e ensinam que os cristãos serão retirados da terra em um evento chamado arrebatamento, e após um período de tribulação de 7 anos, eles retornarão para o advento do milênio. Os adventistas também são pré-milenistas, mas não dispensacionalistas. Eles não acreditam em um arrebatamento pré-tribulação, como ensinado por Ellen White. Em vez disso, acreditam que a tribulação está no passado. Durante o milênio, acreditam que Cristo reinará do céu e a terra será completamente desolada. Eles também ensinam que está ocorrendo agora um julgamento chamado juízo investigativo. Cristo está no céu desde 1844, conduzindo uma revisão dos registros celestiais, avaliando a vida dos crentes para determinar sua fidelidade. Os presbiterianos são mais propensos a serem amilenistas, não acreditando em um milênio literal de 1000 anos. Para eles, a única coisa que resta é o retorno de Cristo e o julgamento final. Alguns, no entanto, são pós-milenistas, o que significa que, na visão deles, haverá um reinado milenar na Terra que termina com a segunda vinda de Cristo. Uma visão otimista, que vê os cristãos avançando até que chega o momento em que Jesus Cristo retorna. Já a maioria dos luteranos, assim como os presbiterianos, tende a ser amilenistas ou pós-milenistas, com a visão amilenista sendo a mais comum. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer sua inscrição e deixar seu like, e aproveita para assistir também o vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.
Se tem um debate que é interminável na internet no que se refere à teologia, é a guerra entre calvinistas e arminianos. E sim, essa discussão é importante porque esse tema diz respeito a algo fundamental, a salvação. Então, quem está com a razão nessa história? O calvinista, que destaca a predestinação, ensinando que Deus escolheu de antemão quem será salvo, ou o arminiano, que defende a liberdade de escolha humana na salvação, afirmando que a graça de Deus é acessível a todos e a salvação depende da resposta livre de cada pessoa. Mas antes de entrarmos no tema, aproveita e comenta aqui embaixo se você já se decidiu por um desses lados e por que tomou essa decisão. Se não escolheu, quem sabe esse vídeo te ajude nisso. E se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. Para entendermos melhor essas visões, precisamos explorar os 5 pontos do arminianismo e do calvinismo. Foi a partir das ideias de Jacó Armínio que os seus seguidores criaram os 5 pontos do arminianismo. Desses 5 pontos vem o acróstico FACTS, em português fatos. Traduzindo, o acróstico fica assim: livre pela graça para crer, expiação para todos, eleição condicional, depravação total e segurança em Cristo. Já o calvinismo pode ser resumido de forma simples e concreta também em 5 pontos. É destes 5 pontos que vem o acróstico da flor tulipa, que em sua origem no inglês traduzindo fica assim: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. É importante dizer que esses pontos não são vistos nem pelos calvinistas, nem pelos arminianos como uma criação da tradição deles, ou seja, algo humano, mas como tendo suas origens na Bíblia, a autoridade suprema nesses assuntos. Ou seja, assim como Isaac Newton não criou as leis da gravidade, mas apenas descobriu, eles também não se veem como criadores, mas apenas como sistematizadores de algo que já estava na Bíblia. O primeiro ponto do arminianismo talvez seja o mais nebuloso e complexo de todos. Ao contrário do que muitos pensam, o arminianismo não nega de forma alguma a depravação total. É importante explicar que depravação total não significa que os seres humanos são monstros que só fazem o pior possível, mas significa que o pecado afetou cada parte de nós e que agora temos uma natureza pecaminosa com a inclinação natural para o pecado, sendo cada ser humano fundamentalmente corrupto. Portanto, os seres humanos não são capazes de pensar, querer ou fazer nada de bom por si mesmos, incluindo merecer o favor de Deus, salvar-se do julgamento e da condenação de Deus merecida, ou mesmo crer no Evangelho. Como o próprio Armênio afirmava, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Isso significa que ninguém pode ser salvo por si mesmo, apenas por ter ouvido o Evangelho. Para que alguém seja salvo, acontece um sinergismo divino-humano. Deus inicia o processo da salvação por obra do Espírito Santo, permitindo que a pessoa coopere e responda ao convite da salvação. Do lado calvinista, a depravação total afirma que podemos facilmente perceber que toda a humanidade foi duramente afetada pela entrada do pecado no mundo. Isso também não quer dizer que todas as pessoas são monstros terríveis, mas sim que todos os aspectos da vida humana foram atingidos pelo pecado e que por esse motivo nós não somos capazes de mudar nossa própria situação. Não podemos escolher Deus, estamos perdidos em nossas transgressões e pecados. Não podemos nem se quisermos nos tornarmos completamente bom. Sempre, até quando fazemos o bem, podemos ter algum pensamento pecaminoso. Ou seja, não podemos cooperar com Deus na salvação. Tudo precisa vir dele. O próximo ponto é a eleição incondicional, que significa dizer que Deus escolhe quem Ele quer que seja salvo sem que essa pessoa tenha nenhuma virtude, atitude ou qualidade para merecer a escolha dele. Esse ponto está diretamente ligado ao ponto da depravação total calvinista, que afirma que nós não podemos nos salvar por sermos maus. Ora, se não podemos nos salvar, o que pode acontecer é nós sermos ajudados por Deus. E claro, quando admitimos que somos completamente maus, não podemos reclamar da escolha soberana divina. Como dito por Jesus, não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Os arminianos discordam completamente dessa ideia. Pense no seguinte: se um homem é livre para escolher aceitar Jesus em sua cooperação com Deus, então, na verdade, os eleitos por Deus são aqueles que ele, utilizando o seu pré-conhecimento do futuro, sabia que eles se converteriam a Cristo. Assim, a eleição é um ato soberano de Deus por ele ter eleito apenas aqueles que ele sabia que iriam ter fé em Jesus e permaneceriam. Ou seja, no sentido cronológico, foi Deus quem elegeu os seus, antes da criação do mundo, baseado na decisão livre que cada um tomaria.
Então, para ser salvo, a condição é que uma pessoa aceite livremente Jesus. Então, isso significa que Jesus morreu igualmente por todos. Chegamos à expiação universal. A ideia é que a redenção é ofertada a todas as pessoas. Deus deu seu único filho para morrer pelos pecados de todo o mundo, de modo a proporcionar o perdão e a salvação para todos. Porém, os benefícios da morte de Jesus são recebidos pela graça mediante a fé e são eficazes apenas para aqueles que creem. Somente aqueles que, exercendo sua vontade livre, aceitarem Jesus, é que serão salvos. Já os calvinistas, em oposição a essa ideia, defendem a expiação limitada. Observe o seguinte: se somos completamente maus, não podemos nos salvar. Se Deus escolhe a quem Ele quer escolher para ser salvo, independente dos méritos, isso significa que a expiação de Cristo é limitada, específica ou particular. Ela foi preparada apenas para aquele grupo específico de pessoas, não toda a humanidade. Apesar de ser suficiente para todos, é eficaz apenas para alguns. O sangue de Cristo poderia salvar a todos, se essa fosse a vontade de Deus, mas essa não é a vontade dele. O próximo ponto, então, é a somatória dos anteriores. Se somos pecadores e completamente perdidos, ou seja, totalmente depravados, somente Deus pode nos salvar, com sua eleição que não depende de nós por ser incondicional. Se poucos são salvos, logo Deus não escolhe todos, mas somente quem Ele quer. Assim, a expiação é limitada a um pequeno grupo de pessoas. Se essas pessoas foram escolhidas por Deus, como elas poderão resistir à vontade dele? Chegamos à graça irresistível. Quem pode deixar de fazer a vontade de Deus? Este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã, segundo os calvinistas. Pela sua graça, nós que fomos escolhidos seremos glorificados. Esse é o poder da graça que é falado em toda a Escritura. Os arminianos discordam completamente também dessa ideia. Pense no seguinte: quando se crê que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que a expiação de Cristo foi universal, devemos acreditar também que Deus manda o Espírito Santo para atrair todos os homens a Cristo. No entanto, como o homem goza de vontade livre, pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Assim, a graça de Deus é resistível. O que quer dizer que ele dispensa sua graça, chamando, atraindo e convencendo, o que levaria todos à salvação se respondessem com fé. Mas as pessoas costumam rejeitá-la, ou seja, aqueles que ouvem o Evangelho podem aceitá-lo pela graça ou rejeitá-lo para sua própria destruição eterna. O quinto ponto do arminianismo conclui os pontos anteriores. Se somos completamente depravados para sermos salvos, é necessário aceitarmos Jesus com base em nossa livre decisão, já que a expiação de Jesus foi universal. Ele morreu por todos. Porém, mesmo Deus enviando seu Filho para nos salvar e seu Espírito, ele nos deu liberdade para resistirmos à sua graça. Assim, se a salvação vem pela fé em Cristo, a segurança na salvação continua pela permanência na fé em Cristo. Logo, como o Espírito Santo nos habilita a crer em Cristo, assim também ele nos capacita a continuar a crer em Cristo. Deus protege o nosso relacionamento de fé com Ele de qualquer força externa que queira nos arrebatar para longe de Cristo ou da nossa fé. E Ele nos preserva para a salvação, desde que confiemos em Cristo. Ou seja, se não permanecermos em Cristo, poderemos perder a salvação. O homem não pode continuar salvo a menos que continue a querer ser salvo. Como dito por Armínio, se Davi tivesse morrido quando pecou contra Urias por adultério e homicídio, ele teria sido condenado à morte eterna. Ou seja, dependendo dos pecados que você cometa ao longo de um dia, da gravidade e dos pedidos de perdão, você pode perder e ganhar a salvação várias vezes. E claro, se der o azar de morrer sem salvação nesse intervalo, vai para o inferno. Já para os calvinistas, quem foi escolhido pela graça de Deus definitivamente será capaz de perseverar até o fim. É o que se chama de perseverança dos santos, e que é conhecido como uma vez salvo, salvo para sempre. Muitos entendem equivocadamente que isso quer dizer que quem se converter pode viver do jeito que quiser e que ainda assim continuará salvo. Mas é muito pelo contrário. Isso nos diz que na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação sustentarão aquela confissão de conversão até sua morte, perseverando na vida de santidade. Quem é salvo não vive pecando. Depois de observar os 5 pontos dos dois lados, podemos perceber que o calvinista afirma que possui sua fé porque Deus o escolheu, enquanto o arminiano argumenta que escolheu a Deus e por isso tem sua fé. A diferença fundamental reside na compreensão de como nós somos salvos. Os calvinistas creem que Deus deve criar em nós um desejo irresistível por Cristo, enquanto os arminianos acreditam que precisam gerar esse desejo por conta própria, apesar da ajuda divina. A diferença entre essas visões pode ser identificada ao perguntar para alguém se a fé depende de Deus ou do indivíduo, sendo a resposta dos arminianos depende de mim e dos calvinistas depende de Deus. Definitivamente esse embate é difícil, e nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, Augusto Nicodemos fala sobre a dificuldade e aparente contradição entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus.
Até a próxima! Em um país tão religioso como o Brasil, as duas maiores crenças que moldam a fé de milhões de pessoas são o catolicismo e o protestantismo. Então, sabendo disso, surge a questão: quais são as diferenças entre evangélicos e católicos? A primeira diferença, que irá ditar praticamente todas as outras, se encontra na importância que católicos e protestantes dão à tradição, escritura e experiência. A tradição no cristianismo refere-se à transmissão dos ensinamentos, crenças e práticas da fé ao longo do tempo. É o que dizem os concílios, os pais da igreja, os grandes filósofos cristãos. As escrituras refere-se à Bíblia, a palavra de Deus. E experiência refere-se às experiências espirituais, como falar em línguas, curas divinas, revelações e manifestações do Espírito Santo. Para os católicos, a tradição está em primeiro lugar como mais importante para reger sua fé, ou seja, a Igreja Católica está acima da Bíblia, visto que para eles a Bíblia foi feita, compilada, guardada pela Igreja Católica. Já para os protestantes, as Escrituras estão em primeiro lugar como regra de fé e prática. É claro que algumas denominações protestantes colocam em segundo lugar a experiência, como por exemplo os pentecostais, enquanto outras denominações protestantes mais tradicionais colocam a tradição como segunda mais importante. Mas a Bíblia está sempre em primeiro lugar, bem acima das outras. Por esse motivo, durante debates, católicos e protestantes não conseguem se entender. A questão fundamental é que eles têm ênfases diferentes. Católicos valorizam mais a tradição, ou seja, o que diz a Igreja Católica, e evangélicos valorizam mais precisamente o que está nas Escrituras. Mas ainda falando da Bíblia, a Bíblia Católica não é como a Bíblia Protestante. Enquanto a Bíblia Protestante tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73, 7 a mais. Esses livros são chamados de deuterocanônicos. É interessante observar que esses livros não são aceitos pelos evangélicos, mesmo eles sendo amantes da Bíblia, por alguns motivos. Sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmola propicia expiação pelo pecado. Em Baruque é dito que Deus ouve as orações dos mortos. E em Macabeus, o próprio autor, no fim do livro, se mostra pouco convicto da qualidade da sua obra. Além disso, os judeus, de quem o Antigo Testamento se origina, não os consideram palavra de Deus. E nem Jesus, nem os autores do Novo Testamento os consideravam como parte das Escrituras por não fazerem citações dessas obras. Os católicos, de sua parte, apelam para a questão justamente da tradição. Esses livros foram admitidos como autênticos pelo Concílio de Roma em 382 e em outros concílios depois. Eles explicam ainda que muitos pais da Igreja, como Santo Agostinho, fizeram referências e citaram os livros deuterocanônicos, o que sugere para os católicos que esses livros eram considerados como parte das Escrituras. Outra diferença entre essas religiões está no calendário litúrgico. Para os católicos existe uma quantidade gigantesca de dias santos. O calendário litúrgico católico é uma representação anual do ciclo litúrgico que organiza e orienta a vida de fé da Igreja Católica. Ele começa no primeiro domingo do Advento, que marca o início do ano litúrgico, e é dividido em vários tempos litúrgicos, incluindo o Natal, o Tempo Comum, a Quaresma, a Semana Santa, a Páscoa e o Tempo Pascal. Cada tempo litúrgico tem suas próprias festas e celebrações específicas. Os evangélicos, no geral, comemoram apenas o Natal, e alguns nem isso, visto que não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu. A Páscoa é vista como substituída pela ceia. Para os evangélicos, todos os dias são santos, todos os dias são grandes. Outra divergência muito importante é a visão da Eucaristia. A transubstanciação é um conceito na teologia católica que defende a transformação real e substancial do pão e do vinho na Eucaristia, tornando-os o corpo e o sangue de Jesus. Durante a celebração, as palavras de consagração proferidas pelo sacerdote invocam essa mudança na visão católica. Eles acreditam que mesmo que as aparências externas permaneçam as mesmas, a essência do pão e do vinho é alterada. Novamente, a base para essa visão está na autoridade da Igreja, tradição. Já os evangélicos tendem a ver a ceia como um memorial. Eles explicam que se os elementos da ceia se transformassem literalmente no corpo e sangue de Jesus, já não seria uma lembrança do sacrifício, mas uma repetição do próprio sacrifício. A música e a adoração católica são frequentemente caracterizadas por uma abordagem lenta e serena, utilizando cânticos tradicionais que fazem parte da liturgia católica há séculos. Essa escolha acontece devido justamente à valorização da tradição. E nisso eles podem se parecer com denominações evangélicas mais tradicionais, que utilizam hinários antigos com músicas mais calmas e clássicas. Por outro lado, muitas denominações protestantes, especialmente as pentecostais, adotam um estilo de músicas mais modernos, com pop e rock, e o que mais interessar em suas práticas de adoração. Essas músicas têm como objetivo inspirar as congregações, tornando o culto uma experiência alegre e emocionante, envolvente, mais uma vez mostrando a valorização da experiência em detrimento da tradição. Se está de acordo com a Bíblia, independente do estilo, está correto.
Até o Concílio do Vaticano II, em meados do século XX, bem recente, a liturgia católica, incluindo a missa, era geralmente realizada em latim e era comum que os padres celebrassem a missa de frente para o altar, com as costas voltadas para a congregação. A partir desse concílio, houve uma série de mudanças importantes na liturgia e nas práticas da Igreja Católica, incluindo a autorização do uso de línguas vernáculas, ou seja, as línguas locais nas celebrações litúrgicas. E o altar foi reposicionado, permitindo que os padres celebrassem voltados para a Assembleia. Nesse caso, a tradição teve que ceder. Já os protestantes nunca tiveram esse problema. Os cultos sempre foram realizados em línguas locais, refletindo a ênfase na comunicação pessoal direta com Deus e no princípio de que as escrituras e a adoração devem ser acessíveis a todos os crentes na sua língua nativa. Quando falamos em católicos, logo nos vem à mente a Igreja Católica Apostólica Romana, uma única igreja. Já quando se fala de evangélicos, nos vem à mente um número gigantesco de denominações e igrejas independentes dos mais variados estilos. Essa quantidade de variações costuma ser apontada pelos católicos como seitas protestantes ou fés protestantes. Mas alguns pontos precisam ser colocados. A Igreja Católica está longe de ser uma igreja unida, de um só pensamento. Católicos conservadores têm sérios debates com católicos da teologia da libertação, por exemplo. É uma diferença simplesmente gigantesca de pensamento. Outro exemplo é do atual Papa, pouco amado pelas alas mais conservadoras do catolicismo. Mas os católicos continuam dentro da igreja, apesar das diferenças, e haja o que houver. Tudo isso por um motivo simples: a tradição, a autoridade da igreja. A salvação está na igreja. Fora da igreja não há salvação. A mesma visão não é partilhada pelos evangélicos. Como a salvação está em Cristo, independente do nome da sua igreja, se você, ela, estiverem seguindo os princípios fundamentais da fé cristã, você é salvo porque Jesus salva. Ele não necessita de uma instituição fazendo essa intermediação. A propósito, comenta aqui embaixo qual a sua igreja ou denominação. O catolicismo postula 3 reinos após a morte. O céu, para aqueles que morrem em estado de graça, o inferno, para aqueles que morrem em estado de pecado mortal, e o purgatório, um estado de transição para aqueles que precisam de purificação antes de entrar no céu. A base bíblica para essa ideia é bem escassa, exceto por uma interpretação pouco convencional de 1 Coríntios 3, 12 ao 15 e 2 Macabeus 12, 39 ao 45. De resto, novamente, o que importa nesse ponto é a questão da tradição, a autoridade da igreja. Visto que a Igreja Católica só ensinou explicitamente a existência do purgatório a partir do Segundo Concílio de Leão, em 1274. Os protestantes reconhecem apenas o céu e o inferno. O conceito de purgatório é rejeitado por falta de embasamento bíblico. Na verdade, existem diversos textos bíblicos que falam simultaneamente apenas da existência desses dois lugares, sem mencionarem o purgatório. Outra diferença importante é que os católicos frequentemente utilizam água benta, uma água abençoada por um diácono, padre ou bispo. Ela é aspergida sobre fiéis e objetos como sinal da graça santificadora, tornando-se um sacramento. Por outro lado, os protestantes geralmente não recorrem a meios físicos para suas bênçãos, exceto o neopentecostalismo. Eles confiam no poder da oração como forma de buscar as bênçãos de Deus, enfatizando uma relação direta entre o crente e Deus. Os católicos ainda, de forma tradicional, utilizam rosários, que são colares para contar uma série de orações, incluindo o Pai Nosso e a Ave Maria. Acredita-se que esse ciclo de orações aproxima o adorador de Maria e Jesus. Em contrapartida, os protestantes normalmente não incorporam itens físicos durante a oração, já que a Bíblia não menciona nada disso. Além disso, eles acreditam em um relacionamento pessoal direto com Deus, sem a necessidade da mediação de objetos físicos ou intercessores humanos. Como dito na Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Falando em Maria, essa é outra diferença gigantesca entre católicos e evangélicos. Para os católicos, Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Outro atributo associado a Maria na teologia católica é a impecabilidade, que se refere à ausência de pecado. Acredita-se que Maria tenha sido preservada do pecado desde o momento da sua concepção, uma doutrina conhecida como Imaculada Conceição, estabelecida como dogma pela Igreja Católica em 1854. Ao longo dos séculos, ela recebeu diversas características pertencentes somente a Jesus Cristo. Os evangélicos se opõem completamente à supervalorização e até endeusamento de Maria dentro do catolicismo. Primeiro, a
fortes indicativos bíblicos de que ela teve outros filhos, ou que não foi virgem a vida toda. Segundo, as interações entre Jesus e Maria na Bíblia não parecem levar a crer que ele a considerasse tão importante como os católicos a consideram. E nem os outros livros bíblicos levam a crer nessa possibilidade, visto que depois de Atos 1 e 14, ela não é mais citada, demonstrando que para os autores bíblicos ela não tinha tanta importância como passou a ter depois. Os católicos respondem que esses textos que falam dos irmãos de Jesus não está falando dos seus irmãos, mas apenas de primos ou meio-irmãos. Isso seria uma questão de interpretação errada dos protestantes. Seja como for, os protestantes indicam que não existe nada na Bíblia que justifique Maria ser tratada dessa forma. Para os católicos, a confissão de pecados é normalmente realizada com o padre dentro de uma cabine de confissão ou de um confessionário. Sacramento conhecido como reconciliação ou penitência, e significa que o arrependimento do pecador e a graça perdoadora de Deus é transmitida através do sacerdote. Os protestantes, no entanto, acreditam no sacerdócio de todos os crentes, o que significa que cada crente tem acesso direto a Deus. Portanto, eles confessam diretamente a Deus, acreditando que o perdão vem de Deus e não exige um intermediário sacerdotal humano. O segundo concílio de Nicéia tratou da questão das imagens e ícones na igreja. Foi afirmado que a veneração das imagens não é adoração, mas uma forma de homenagear aqueles que estão representados nas imagens. A tradição católica faz distinção entre adoração, latria, e veneração, dulia. Assim, quando católicos se ajoelham diante de uma imagem, acendem velas ou fazem orações dirigidas a santos, não estão adorando a imagem em si, mas estão buscando a intercessão dos santos e expressando sua devoção a eles. Uma base bíblica para essa prática é o episódio em que Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, e aqueles que olhassem para ela seriam curados. Mas os evangélicos que discordam unanimemente dessa prática lembram que o rei Ezequias, em 2 Reis 18, em sua busca por reformar a adoração em Judá e restaurar a fidelidade ao Senhor, destruiu a serpente de bronze chamada de Neustã. Ele fez isso porque as pessoas estavam começando a considerar a serpente de bronze como um objeto de adoração, o que era contrário à adoração exclusiva a Deus. De resto, os evangélicos recorrem ao número gigantesco de versículos que proíbem a prática da adulia ou latria a alguém que não seja Deus. Essas são apenas algumas diferenças entre evangélicos e católicos. Se gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.
Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo. O vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então. Aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá do céu, pintam um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro então. Aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe, Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas, o céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Aleluia, aleluia,
pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trevas, trapos e desdém, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também, ó pecador, depara em meio a trevas e escuridão e vede uma luz que bem além te chama. É o meu Jesus que quer te dar perdão. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP. Hoje nós vamos dar início a uma aula de Teologia. Para você que já é nosso aluno, para você que acompanha já o nosso ministério, para você que gosta, que quer aprender a Palavra de Deus. E hoje, a nossa primeira aula, Geografia Bíblica. Para esta aula, nós vamos precisar de um caderno. Você tem um caderno aí na sua casa? Pode ser usado, caderno desse tipo universitário, e nós vamos trabalhar com o caderno deitado. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer um mapa, o mapa bíblico, o primeiro mapa que nós encontramos na Bíblia, chamado Fértil Crescente, porque ali surgiram as primeiras civilizações. Nós vamos aprender onde o homem surgiu, onde aconteceu o dilúvio, a chamada de Abraão. Vamos aprender sobre o Egito, a região de Canaã, tudo na nossa aula de geografia. Vamos fazer o seguinte, imagina esse aqui ser o meu caderno universitário. Então o caderno seu está deitado, aqui o meu caderno, tá bom? Tudo que eu fizer aqui, você repete no seu caderno, tudo bem? Então pegue uma caneta, um lápis, toda a família aprendendo geografia bíblica. Geografia, teologia, não é só para pastores não, viu? Teologia é para toda a família brasileira. Todos devem aprender, porque teologia estuda o quê? A palavra de Deus. Vamos trabalhar, gente? Lápis e papel na mão. Primeira coisa, vamos marcar no nosso caderno, vamos fazer uma divisão. Então imagina aqui a parte superior do meu caderno, uma divisão, mais ou menos aqui, mais ou menos, tá, gente? No meio da folha. Aqui embaixo outra divisão, também no meio. Vou fazer a mão livre para que você faça aí também. Não precisa de régua, não. É a mão livre mesmo. Bem, do seu lado esquerdo, divida a parte vertical em duas partes também. Do lado direito, duas partes também. Mais ou menos na mesma proporção. Tá bom? Agora, vamos fazer mais uma divisão no meio, outra e outra. Então, 1, 2, 3, 4 partes iguais. Na parte superior, a mesma coisa. E na vertical, vamos repetir a operação. 1, 2, 3, 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, só para ficar mais didático, eu vou utilizar um pincel azul. Se você quiser usar
lápis de cor, tudo bem, fica mais didático. Bom, por que eu vou utilizar um pincel azul? Porque eu vou fazer o maior mar que nós encontramos na Bíblia, o mar Mediterrâneo. Já viu falar do mar Mediterrâneo? Então nós vamos começar o nosso mar aqui, neste ponto, vamos mais ou menos até essa divisa e voltar aqui. Só que nós conhecemos na Bíblia como mar grande. Então, mar grande. Olha aí, que é o mar Mediterrâneo. Tudo bem? Vamos mudar de lado agora? Vamos para o outro extremo, aqui na parte inferior. Está vendo esta marca e esta marca? Vamos fazer como se fosse um quadrado. Está vendo um bico, não é? Um quadradinho, ficou um quadradinho. E esta entradinha aqui, olha, assim, para ficar bacaninha, bonitinho, olha aqui. Vamos chamar de Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, tudo bem? Golfo Pérsico. O que é um golfo? É a saída do mar, é o mar entrando na terra. Golfo Pérsico. Bem, já fizemos então Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Golfo Pérsico. Vamos fazer um rio? Sabe qual é o maior rio do mundo? Uns dizem que é o Rio Nilo. Tem aqueles que acham que é o Rio Amazonas. No nosso caso, como é geografia bíblica, vamos aceitar o Rio Nilo como o maior rio do mundo. Ele nasce lá embaixo, nasce lá no Lago Vitória. Aí ele joga as águas dele aqui no Mar Grande, no Mar Mediterrâneo, formando esta abertura que nós chamamos de delta. Parece o delta, a letra grega chamada delta. Daí o nome Delta do Nilo. Delta do Nilo. E aqui o Rio Nilo. Heródoto, o pai da história, ensinava que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Toda alimentação, toda produção, toda agricultura, o Egito dependia do Rio Nilo. E isso nós vamos aprender mais nas próximas aulas, tá bom? Bem, vamos fazer mais um rio. Deste ponto central, nós vamos puxar um traço aqui, e este rio nós vamos chamar de Rio Eufrates. Rio Eufrates. Escreva aí no seu caderno. Então já aprendemos o Rio Nilo. Deixa eu colocar o nome aqui para ficar direitinho. Olha, Rio Nilo, Rio Eufrates. Vamos mais um rio? Olha aqui no segundo tracinho aqui, ao meio, segundo aqui, formando tipo de uma forquilha. Rio Tigre. Já viu falar do Rio Tigre? E esta região entre os dois rios nós chamamos de Mesopotâmia. Ou seja, é uma palavra grega, meso, meio, potâmia, rio. Região entre os rios, Mesopotâmia, onde fica o Iraque. Para fechar a aula de hoje, nós vamos fazer o último mar de hoje. É o mar, vou usar esse pincel, vamos ver se você descobre que mar que eu estou desenhando. Mar Vermelho, olha aí, usei até o pincel aqui, vermelho. Golfo de Suez, Golfo de Áqaba. Gente, na próxima aula nós vamos continuar, viu? Não vai perder o seu mapa. Um grande abraço a todos. Peço o material didático, que na próxima aula você já acompanha com o seu material. Estou indo embora. Fui! Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Estamos aqui para a nossa segunda aula de Teologia e aula de Geografia. Depois nós vamos entrar em História, Bibliologia, mas primeiro nós estamos aqui, olha, mostrando o primeiro mapa bíblico, onde tudo aconteceu. Vamos recapitular rapidamente? Está lembrado do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo? Isso é matéria já dada, hein? Já pegou o seu caderno? Pegou o caderno, lápis, porque você precisa desenhar para adquirir a habilidade de conhecer bem o cenário bíblico. Lembra do Golfo Pérsico? O que é um golfo? É a entrada do mar na terra. Então, Golfo Pérsico. Rio Eufrates, Rio Tigre, região da Mesopotâmia, que significa região entre rios. Essa região aqui, onde fica o Iraque. Lembra do Rio Nilo? Que eu disse o maior rio da Bíblia? Há uma briga aí entre o Rio Nilo e o Rio Amazonas. Lembra porque eu fiz esse mar aqui nesta cor, na cor vermelha? É o Mar
vermelho. Mas vamos continuar o nosso mapa? Eu não fiz nenhum monte ainda. Vamos fazer o nosso primeiro monte no nosso Monte Hermon. Está lembrado do Salmo 133? É o Monte Hermon. Então vamos localizar aqui, mais ou menos, está vendo esse traço aqui? Olha, mais ou menos entre esse centro e o meio desses dois também aqui no centro. Então aqui a gente constrói o nosso monte, chamado na Bíblia de monte, vou escrever aqui para você, ó, você deve escrever também, Hermon, Monte Hermon, tá bom? Olha lá, Monte Hermon. Este é o monte do Salmo 133. E por que é importante fazer este monte? Porque na sequência, bem embaixo do monte, nasce um rio muito conhecido, o rio onde Jesus foi batizado. Lembrou o nome? Rio Jordão. Então aqui nasce o Rio Jordão, formando um lago, Lago de Merom. Hoje esse lago está quase seco, por isso eu nem vou colocar o nome dele, mas é Lago de Merom, grava esse nome. Descendo mais um pouquinho, nós temos o Mar da Galileia. Então vou escrever aqui, ó, Mar da Galileia, Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, lago de água doce, exatamente, chamado de mar. Mas guarde isto, lago de água doce. E na sequência do Rio Jordão, nós temos mais um mar aqui, que é mais ou menos 3 vezes o tamanho do Mar da Galileia. Sabe o nome desse mar? Mar de Sal, ou Mar Salgado, ou ainda, se preferir, Mar Morto, que está a 400 metros do nível do mar. E veja que não tem saída para a água do Rio Jordão. A água do Rio Jordão nasce aqui, embaixo aqui do Monte Hermon, passa pelo Lago de Merom, Mar da Galileia, vem para o Mar Morto e aqui ela é evaporada. Gente, para concluir o nosso mapa, falta só um detalhe. Marque um ponto aqui, bem pertinho onde eu escrevi Golfo Pérsico, marque outro ponto bem embaixo aqui do Rio Nilo, e mais um pontinho aqui, olha, bem no centro do nosso papel. Agora nós vamos traçar um arco. Veja bem, um arco passando por este ponto central. Olha só, um arco. Vou até engrossar um pouquinho aqui o meu arco, olha, para você ver bem aí no teu desenho. Olha aqui, ó, um arco passando bem aqui, olha, bem forte para você perceber. Bom, aqui embaixo nós vamos formar mais um arco, olha, mas menor, passando por essa região. Não ficou mais ou menos igual uma meia-lua? Mais ou menos? Essa região que é o fértil crescente, ou seja, todo o cenário do Antigo Testamento acontece nessa região. Agora nós vamos descobrir onde surgiu o homem. Só que não é nesta aula não, é na próxima aula. Um grande abraço a todos, fui! Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Estamos aqui para mais uma aula de reforço, para você que já tem nosso material didático, para você que vem acompanhando o ensino da Palavra de Deus. Na aula anterior, nós concluímos o nosso mapa, o mapa do fértil crescente. E agora nós vamos ver onde o homem surgiu. Mas antes de entrarmos no surgimento do homem, nós precisamos verificar 3 versículos da Palavra de Deus, os 3 primeiros versículos. Abra sua Bíblia. Gente, sempre na aula do pastor Antônio, você deve ter a sua Bíblia apologética aí do lado, viu? Já deixa aí do lado da televisão. Não se esqueça, toda a família aprendendo a Palavra de Deus. Vamos verificar Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. É o Bereshit bara Elohim no hebraico.
Por isso que no nosso curso de teologia nós temos iniciação à língua hebraica, para você aprender algumas palavrinhas. Veja que interessante a palavrinha no hebraico, bará. Bereshit no começo, bará Elohim. Então, bará criou, bará, que significa na nossa língua, criou. Certo? No princípio, criou Deus. Este criou significa criar do nada. Só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E isto está em conformidade, por exemplo, com Hebreus 11:3, onde diz assim o texto sagrado: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Outro texto, Salmos 33:9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então é assim que nós cremos. Cremos pela fé que o mundo foi criado pelo poder de Deus. Criou do nada. Só Deus tem este poder. Agora, olha que interessante. O segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1:2, diz assim, confira na sua Bíblia, hein? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. Acontece que Isaías, no capítulo 45:18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ora, a Bíblia fala em Isaías 45:18, que Deus não criou a terra vazia, criou para ser habitada. E agora nós lemos em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia. Acontece que eu posso traduzir era do segundo versículo por ficou. Ou, se preferir, tornou-se. O original permite esta tradução. E por que eu prefiro esta tradução? Porque a terra, antes do homem habitar, já era habitada. Você sabia disto? E isto pode ser confirmado em Ezequiel, capítulo 28, versos de 12 a 17. Você deve conferir aí na sua Bíblia. Ezequiel 28, de 12 a 17. E ela era habitada por quem? Por Lúcifer, por Satanás. E isto também está em conformidade com o que disse Jesus em Lucas 10:18. Disse Jesus, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então Deus criou a terra e nós percebemos, nós podemos confirmar que este ser, antes do homem, habitava a terra. Mas ele foi expulso. Expulso por quê? Porque nele nasceu a inveja, a vaidade, a mentira. Aí depois sim, Deus começa um processo de restauração. E no processo de restauração, Deus do pó da terra, da substância química, Deus então faz. Agora não é mais o bará, agora Deus faz daquilo que já existe o homem. E coloca o homem para habitar no planeta Terra. Sabe aonde? Na próxima aula você vai ficar sabendo exatamente agora onde o homem surgiu. Gente, estou indo embora. Um grande abraço a todos. Fui! Na aula passada, nós aprendemos o primeiro mapa, o mapa chamado crescente fértil, ou fértil crescente se preferir, que é este mapa que você tem aí no seu caderno, tá lembrado? Então, dentro desta meia-lua, onde acontecem os fatos do Antigo, narrados no Antigo Testamento.
Então nós temos o Golfo Pérsico, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, aqui onde fica Israel. Israel hoje é bem desse jeito aqui, Mar Grande, Rio Nilo e o Mar Vermelho, tudo bem? Depois nós aprendemos um pouquinho sobre duas palavrinhas hebraicas. Tá lembrado? Obará, só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E também aprendemos que o segundo versículo permite a tradição, ou melhor, a tradução, traduzir era por ficou ou tornou-se. E por que nós preferimos esta tradução? Porque nós aprendemos a queda de Lúcifer. E hoje, na nossa aula, nós vamos entrar com um assunto novo. Nós vamos aprender um pouquinho de história. Anote aí no seu caderno. História bíblica. Então nós já temos a geografia e agora nós vamos aprender um pouquinho de história bíblica. E para entender com mais facilidade esta matéria, nós vamos utilizar uma ciência auxiliar, que é a cronologia. Crono vem de tempo, logia de estudo. Estudo do tempo, ou seja, nós vamos pegar os fatos históricos e localizar no tempo. Então esta ciência auxiliar, uma ciência auxiliar da história, é a cronologia. Anote aí no seu caderno, cronologia. Uma ciência auxiliar da nossa história bíblica. Depois nós temos outras ciências também. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos marcar o começo da criação com esse traço. Então faça um traço aí no seu caderno. Aquele criou, aquele bará do primeiro texto. Então, nós vamos chamar aqui de criação original. Tá lembrado? Criação original. Quanto tempo demorou a criação original? Já que nós vamos trabalhar com a cronologia, não sabemos. Então coloque aí uma interrogação. Quanto tempo demorou a queda de Lúcifer, a rebelião de Satanás? Não sabemos. Bem, mas nós sabemos que houve a queda. Está lembrado que eu citei Ezequiel 28, de 11 a 17? Está lembrado desse texto? A queda de Satanás? Então eu sei que aqui houve a queda, escreva aí no seu gráfico, é um gráfico cronológico, queda de Satanás. Anotou aí? Queda de Satanás. Então aqui esse abismo foi a queda, tudo foi destruído. E depois começa o processo de restauração. Porque agora não é mais o criar do nada, como nós aprendemos. Agora a palavrinha hebraica é assá, ou seja, fazer, restaurar. Então começa o processo de restauração, e neste processo de restauração, Deus coloca como o ápice da criação, né? o maior ponto da criação, o homem. Então o homem surge depois da queda de Satanás. Logo, não foi o homem que inventou o pecado nasceu com Satanás. O homem, sim, transgrediu e passou a ser um pecador, mas não inventou o pecado. E mais ou menos que data isto aconteceu? Agora sim, nós temos uma data. Agora, um detalhe importante. Segundo a cronologia bíblica, e por que eu falo segundo a cronologia bíblica? Porque ela não é exata. A cronologia bíblica não é exata. Mas alguém poderia perguntar, então a Bíblia está errada? Lógico que não. É que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro científico, a Bíblia é um livro de religião. Ela traz algumas datas, mas nunca está preocupada em levar o homem a ficar fazendo cálculos para descobrir o futuro. Mas, para efeito didático, nós vamos utilizar a cronologia bíblica. Então, segundo a cronologia bíblica, que não é exata, nós podemos datar o homem como mais ou menos, porque nós não sabemos exatamente, mais ou menos 4.000
antes de Cristo. O A minúsculo e o C maiúsculo, de Cristo. Então, segundo a cronologia bíblica, o homem surgiu mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. Gravou essa data? Fez o gráfico aí no seu caderno? Gente, com este conhecimento da história, apenas essa iniciação ao estudo teológico, nós já respondemos os erros de falsas doutrinas, de heresias, como, por exemplo, o dualismo. Já viu falar no dualismo? Dualismo. Religião que ensina que duas forças operam no mundo, uma equilibrando a outra. Com os primeiros versículos da Bíblia, nós aprendemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós também refutamos os erros do politeísmo, onde ensina que existem vários deuses. Não. No princípio criou Deus, um único Deus. Refutamos também o politeísmo. Refutamos também, sabe o quê? O panteísmo. Panteísmo, que ensina que Deus está em todas as coisas, que Deus é todas as coisas. Bobagem. Deus é criador, nós somos criatura. Mais uma resposta a esta heresia. Veja a importância do ensino da palavra de Deus. E agora, depois de tudo isso que nós aprendemos, só nos resta plotar no nosso mapa onde surgiu o homem, exatamente nesta região. Olha só, bem aqui pertinho do Golfo Pérsico. Então, coloque aqui uma pintinha, uma bolinha e vamos desenhar de novo o nosso primeiro homem aqui. Surgiu nesta região, porque aqui em cima fica a Babilônia, que nós vamos aprender em outra aula. Então o homem surge nesta região, inclusive, dois rios dos 4 citados nos primeiros capítulos da Bíblia, o rio Tigre e Eufrates, estão ainda até hoje para conferir. E o homem surge segundo o relato da criação, segundo a palavra de Deus e também a tradição, nesta região. E ficou vivendo nesta região, segundo a Bíblia e segundo a tradição. Exatamente, bem nesta área aqui. Agora, um detalhe importante. Todo aluno de teologia, quando começa a estudar a palavra de Deus, surge uma dúvida. Ora, se Deus fez o homem e a mulher, eles tiveram filhos, e Caim matou Abel, quem foi a mulher de Caim? Você já parou para pensar nesse assunto? Quem foi a mulher de Caim? A Bíblia traz a resposta. Só que isso nós não vamos aprender hoje. É assunto para a próxima aula. Então o tema da próxima aula, quem foi a mulher de Caim? Gente, na aula passada, nós aprendemos onde o homem surgiu, onde era mais ou menos o Jardim do Éden, bem aqui na região da Mesopotâmia. Está lembrado desta palavra? Região entre rios, pertinho do Golfo Pérsico. Nós aprendemos também, na aula passada, sobre história bíblica, a cronologia, que é uma ciência auxiliar da história. Aprendemos sobre a criação, a queda de Satanás e que o homem surgiu. Segundo a cronologia bíblica, veja bem, eu disse que a cronologia bíblica não é exata. Não que a Bíblia esteja errada. Entenda que a Bíblia é um livro de religião, não um livro de ciência. Mas, segundo a cronologia bíblica, que nós vamos utilizá-la apenas para fins didáticos, o homem surgiu mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. E hoje nós vamos
descobrir quem foi a mulher de Caim. Já pegou o seu caderno? Já pegou o seu lápis, a sua caneta para anotar? Pegue também a sua Bíblia apologética. Sempre na aula do pastor Antônio, todo mundo com a Bíblia apologética na mão. Se você não pediu ainda, ligue e peça a sua Bíblia, ela chega rapidinho aí na sua casa, viu? Você vai precisar da Bíblia apologética de estudo, porque todo o nosso curso eu tomei como base a Bíblia apologética de estudo do ICP. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 4, capítulo 4, e vamos verificar os versos 16 e 17. 4, 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Primeira informação importante para descobrirmos quem foi a mulher de Caim. Este termo conheceu, na Bíblia, significa relação sexual. É isto mesmo. Veja que no capítulo 4, no verso 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, conheceu na Bíblia significa teve relação sexual. Foi o que aconteceu aqui e neste verso que nós lemos no 17 do capítulo 4. Bom, então não significa que ele chegou em uma cidade povoada e lá encontrou uma mulher, muito prazer, tudo bem. Não, significa que ele chegou lá com esta mulher e teve relação e ela gerou. Uma outra coisa importante, você sabe ou pode imaginar mais ou menos quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Você já parou para pensar? Vamos ver o que a Bíblia fala no capítulo 5. Vamos ver o primeiro capítulo 4 e o versículo 25. Mesmo capítulo, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a Eva, olha o termo conhecer de novo. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então veja, se Sete nasceu, e Eva está dizendo que Deus deu como filho no lugar de Abel que Caim matou, então fazia pouco tempo que Caim havia matado Abel. Talvez 3, 2, 5 anos. Então, como eu sei mais ou menos a idade de Caim? No capítulo 5, vai anotando, hein? No capítulo 5, diz assim o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, que é o mesmo Sete que está falando no capítulo anterior. Ora, se ele viveu 130 anos e depois gerou este filho, logo Caim tinha por volta de 125, 128 anos, mais ou menos. Ora, se ele já tinha essa idade, logo já estava bem povoada a região. E veja que a Bíblia fala no versículo 4 do mesmo capítulo, capítulo 5, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Você consegue imaginar quantos filhos Adão e Eva tiveram? Pensa aí, rascunha aí no seu caderno. Segundo uma tradição judaica, eles geraram 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. Acha muito? Não é. Eu confesso, conheço uma mulher perto de onde eu moro. Ela teve 19 filhos. E já tive aluno que me disseram que a avó teve 23 filhos. E eu acreditei. Agora veja bem, para quem viveu 930 anos, ter gerado 60 filhos, não é muito. Levando em consideração, gente, que na época não tinha televisão. Mas esse é um outro assunto. Mas afinal, quem foi a mulher de Caim? Duas possibilidades. Ou foi uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas. Não há outra possibilidade. Mas aí alguém poderia perguntar: Pastor Antônio,
Ele casou com uma parente, casou com irmã. Não é proibido? Não é pecado? É verdade, é proibido. Depois da lei. Depois da lei mosaica, sim. Antes, não. E nós vemos casamento entre irmãos. No Egito, por exemplo, casamento entre rainhas, reis, para manter a unidade do império. Então, não era proibido, porque não tinha lei ainda. Então, com certeza, ou ele casou com uma de suas irmãs, ou com uma de suas sobrinhas. Tudo bem? Tirou a dúvida, anotou os versículos. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bem, então nós já sabemos onde é o Jardim do Éden, aproximadamente aqui na região da Mesopotâmia, né? Uma região, segundo a palavra de Deus. Já estudamos esta região, já aprendemos também com a história bíblica, a cronologia sobre a criação, a queda de Satanás e aqui o surgimento do homem e como o homem foi povoando a terra. Este período da história que vai até o capítulo 7 de Gênesis. Quando você lê até o capítulo 7 de Gênesis, pegue a sua Bíblia apologética e verifique. Você vai encontrar o quê? O dilúvio. Interessante. Até o capítulo 7. Significa que, olha aqui, ó, faça um tracinho. Este gráfico é bom que você tenha no seu caderno aí de anotação, tá? Sempre anotando a aula para memorizar e não esquecer. Depois você faz uma recapitulação. Detalhe importante, tudo que eu ensino também é contemplado no curso de teologia. Bem, este período que vai do surgimento do homem até, deixa eu usar aqui a cor preta para fazer uma embarcação aqui, ó. Então esse aqui é o nosso barquinho. Vamos fazer aqui, ó. Olha aqui, ó, uma girafinha, não é? Na nossa arquinha aqui de Noé. Então, esta é a arca de Noé. Este período que vai do surgimento do homem, da criação do homem, até o dilúvio, vamos fazer um traço assim, ó, nós vamos chamar de período, e escreva aí, ó, no seu caderno, antediluviano. Então, isso aqui é um período antediluviano, quer dizer, o que aconteceu antes do dilúvio. E este período, segundo a cronologia bíblica, dura 1656 anos. 1656 anos, nós chamamos de período antediluviano, onde nós vemos dois povos, os descendentes de Sete, que nós chamamos de setistas, e os descendentes de Caim, os cainitas. Dois povos, os descendentes de Caim e de Sete. Mas houve uma coisa que desagradou a Deus. Desagradou. Deus viu que a terra o homem não estava bem. E aí Deus provocou o dilúvio, destruindo toda a humanidade. Apenas uma família salvou do dilúvio, só uma família, a família de Noé. 8 pessoas, Noé, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, sua esposa e a esposa dos seus filhos, 8 pessoas. Agora, por que Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio e salvou apenas uma única família? Sabe por quê? Nós vamos aprender. Só que não é hoje não. Na próxima aula, nós vamos saber o porquê aconteceu o dilúvio, tá bom? Na aula passada, nós aprendemos sobre o período antediluviano. Aprendemos que ao lermos os 7 primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos percorrer 1656 anos de história, segundo a cronologia bíblica. Aprendemos também que a idolatria surgiu
depois do dilúvio. Por quê? Porque nós não encontramos nada sobre idolatria nos primeiros 7 capítulos da Bíblia. Logo, nós já sabemos que foi depois. Está lembrado do nosso mapa do crescente fértil? Que eu pedi para você desenhar no seu caderno? Você está com o seu caderno aí, lápis, papel na mão? Vai precisar. Bem, nós já aprendemos que o homem surgiu na Mesopotâmia. Está lembrado desta palavra? Meso quer dizer meio, Potâmia, rio, região entre rios, Mesopotâmia. O homem surgiu nesta região. Agora, você tem ideia onde a arca parou? Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética. Eu já disse que todo o nosso curso eu vou tomar como base a Bíblia apologética. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do primeiro livro, livro de Gênesis, versículo 4. Diz assim: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Vamos ver onde fica esse monte no nosso mapa? Mais ou menos, detalhe, eu sempre vou falar número redondo, para facilitar o aprendizado, tá bom? Mais ou menos 800 quilômetros aqui em cima, mais ou menos 800 quilômetros desta região, no Monte Ararat. Ararat. Escreva aí, Monte Ararat. Escreveu aí no seu caderno? Bem, neste monte a arca pousou. Depois eles desceram e vieram morar novamente nesta região. Desceram mais ou menos 800 quilômetros e ficaram morando nesta região. Agora, quem ficou morando? Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 1. Gênesis 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, toda a população do mundo começa com estes três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, morando esta região. Agora, veja que interessante. Pegue a sua Bíblia de novo, sempre na aula do pastor Antônio, Bíblia na mão. Gênesis capítulo 10, versículos 8 a seguir. Abra sua Bíblia. Vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Olha que interessante. Gênesis 10, 8 a seguir. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Rebote-Ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Olha que interessante. Então, o que nós aprendemos? Que Nimrod surgiu aí, olha um personagem, poderoso caçador na região da Babilônia, Babel, vamos aqui, olha, coloque no seu mapa aí, ó, Babel. Depois ele subiu mais ou menos 450 quilômetros e fundou Nínive. Outra cidade, Nínive, que é a capital, foi capital do Império Assírio. Babel, Nínive, duas cidades importantíssimas, anote aí. E em volta de Babel, 3 cidades, em volta de Nínive também 3 cidades. Este foi o reino de Nimrod. Bem, nós aprendemos que Nimrod, poderoso caçador, fundou a cidade de Babel, da onde vem Babilônia, Nínive, e mais 3 cidades em torno de Babel, 3 cidades em torno de Nínive. E é exatamente nesta geração, nesta época, que surge a famosa Torre de Babel. Está lembrado que Deus fez a confusão das línguas? Está lembrado desse assunto? Você encontra no capítulo 11 de Gênesis. Fica até de dever de casa para você ler. 11 de Gênesis. Então nós percebemos que o grande empreendedor,
o grande construtor, o poderoso caçador, foi Nimrod. E segundo a tradição babilônica, ele era tão famoso porque ele foi o primeiro a dominar, a domar, domesticar o cavalo, a utilizar o cavalo para a caça. Nós vemos até em sinetes da Babilônia, Nimrod sobre um cavalo caçando o leão. E diz a tradição que quando ele morreu, ele era tão famoso, fizeram uma imagem, uma estátua de Nimrod. E ele começou então a ser adorado. Começaram a adorar a sua imagem. Isto mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. Aprendeu como surgiu a idolatria no mundo? Então nós concluímos na aula de hoje que todas as religiões que levam seus adeptos a se prostrarem diante de imagens de escultura têm a sua origem na Babilônia, mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. Tá bom? Bem, já está com a Bíblia Apologética em mãos? Vamos verificar o primeiro versículo de hoje? Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, sempre a Bíblia Apologética. Eu vou trabalhar com a Bíblia Apologética do começo ao fim do nosso curso. Bíblia Apologética, capítulo 11. Vamos ler os versículos 27. Vamos ler o 26 e o 27. Diz assim o texto sagrado: E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Naor, Harã, e Harã gerou a Ló. Vamos ler mais um. Vamos ler o 28. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Olha que informação importante. O pai de Abraão tinha 3 filhos, Naor, Abraão e Harã. Veja que interessante. Nós aprendemos onde o homem surgiu. Detalhe, olha que eu coloquei agora no nosso novo mapa, Eridu. Eridu é onde o homem surgiu, tá? Onde Adão surgiu. Já aprendemos na aula passada Babel, já aprendemos Nínive. Os nomes dos rios, tudo isso, o nome dos mares, você vai aprendendo, memorizando com o seu DVD. Quando chegar o DVD aí na sua casa, você vai recapitulando, tá bom? Bem, onde ficava Ur dos Caldeus? Faça um pontinho vermelho aí, essa aqui é mais uma região habitada. Uma cidade, cidade de Ur. Então escreva aí no seu mapa, Ur. Ur dos Caldeus. Aqui nasceu Abraão. Agora a Bíblia fala que morreu um irmão de Abraão. Vamos ver de novo? Pegue a sua Bíblia de novo, só recapitulando. Gênesis 11, rapidinho, Gênesis 11 fala que, no verso 28, e morreu Harã, estando seu pai ainda vivo em Ur dos Caldeus. Ele morreu, um dos irmãos de Abraão, Harã, talvez isso tenha deixado seu pai triste. E eles viajaram, foram embora da cidade de Ur dos Caldeus, foram para a região de Harã. Agora não é Harã o nome do filho dele, é Harã o nome de uma cidade que fica aqui em cima, Harã, a mais ou menos 950 quilômetros de Ur dos Caldeus. Tudo bem? Bem, nós paramos com a família de Abraão morando em Harã, a mais ou menos 950 quilômetros de Ur dos Caldeus. Só que estando eles em Harã, a Bíblia diz no capítulo 11 e no versículo 32, diz assim: E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Quando ele morreu, Abraão então continuou a viagem, já no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora sim, Abraão continua a sua viagem, atendendo o chamado de Deus,
e Abraão vai para a cidade de Siquém, que já fica na região de Canaã. Viajou mais ou menos 650 quilômetros. Agora, um detalhe importantíssimo. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, o 6º livro da Bíblia, o sucessor de Moisés. Abra em Josué no último capítulo do livro de Josué. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 24. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha a idolatria aqui. Serviram a outros deuses. Significa que quando a família de Abraão morava em Ur dos Caldeus, porque Josué está falando aqui de Canaã, da além do rio, da Mesopotâmia, morou o pai, a família de Abraão, Terá, e serviam outros deuses. Olha a idolatria que eu ensinei na aula passada. Mais uma vez confirmada. Tá bom? Bem, na próxima aula nós vamos continuar a vida de Abraão. Vai ser uma aula muito interessante. Na aula passada, nós começamos com a chamada de Abraão. Agora, a história deixa de ser geral, a história bíblica, e passa a tratar de uma família, a família patriarcal. Mas, para aprendermos melhor este assunto, nós vamos depender de um novo mapa, o mapa da região de Israel, da região de Canaã. Pegue o seu caderno como na aula passada, só que agora nós não vamos trabalhar mais com ele deitado. Nós vamos trabalhar desta forma com o nosso caderno. Então, tudo que eu fizer nesta folha, você deve repetir no seu caderno. Vamos começar? Primeiro, divide em duas partes iguais na vertical. Então, mais ou menos o centro, achei aqui, mais ou menos o centro, e faça um tracejado bem fraquinho, para que você tenha uma noção desta divisão. Agora, divida na horizontal em duas partes. Divida em duas partes, também faça um tracejado rapidamente. Divida novamente a parte superior em duas partes iguais. Faça mais um tracejado e a parte inferior mais uma divisão. Desta forma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar no nosso mapa o Mar Grande. Está lembrado do Mar Grande? Comece mais ou menos aqui no centro deste quadrado, desça um risco até esse ponto. Aí você vai mais ou menos até o centro desse aqui, desce e termina aqui. Este nós vamos chamar de Mar Grande, e é o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, Mar Grande. Agora, nós vamos começar com o nosso Rio Jordão, bem aqui em cima. Vamos fazer um lago, Lago de Merom, tá lembrado? Está lá no mapa anterior. Quem já pediu o DVD, pode consultar o mapa anterior. Depois nós vamos descer. Aqui nós temos o Mar da Galileia, tá lembrado do Mar da Galileia? E descendo, nós temos, continua aqui o Rio Jordão, nós temos aqui embaixo o Mar Morto. Está lembrado do Mar Morto? Ou Mar de Sal, que é mais ou menos 3 vezes o tamanho do Mar da Galileia. Recapitulando o nosso mapa. Temos aqui o Mar Mediterrâneo, chamado Mar Grande. Temos o Lago de Merom, Mar da Galileia, Mar Morto, ou Mar de Sal. Isso aqui já está no nosso DVD anterior. É que agora nós só vamos trabalhar na região de Canaã. Eu falei o nome de uma cidade.
na aula passada, tá lembrado? A primeira cidade que Abraão encontrou na região de Canaã ficava mais ou menos aqui, olha. Tá vendo esse quadrado? Mais ou menos aqui nesse canto aqui. A cidade de Siquém. Anote aí no seu caderno. Siquém foi a primeira cidade que Abraão parou. Ali ele ofereceu um altar, um sacrifício ao Senhor. Então veja por que Abraão é chamado do primeiro missionário. Uma região de idólatras e Abraão ali já mostrando que servia o Deus vivo. Depois ele prosseguiu, então ele veio lá de Harã, mais ou menos 650 quilômetros, está lembrado? Aí ele desceu mais um pouquinho, parou em uma outra cidade. Cidade, faça um pontinho aí no seu caderno, de Betel. Anote aí no seu caderno, Betel. Então esta é outra cidade que Abraão parou, Betel. Mas ele prosseguiu, ele continuou a sua jornada. Aí ele foi mais um pouquinho até uma outra região, que nós, mais ou menos aqui, olha, bem nessa divisão, que nós chamamos, a Bíblia chama de Hebrom. Anote aí no seu caderno. Bem, nós já temos 3 cidades, Siquém, Betel e Hebrom. Mas não foi só isso não. Abraão, vivendo nesta região, ele tinha os seus pastores, tinha rebanho, camelos. Houve uma fome nesta região e levou Abraão descer. Descer para onde? Descer para o Egito. Olha o Egito, está lembrado do delta do Nilo? Fica bem aqui pertinho. Mas isto já é assunto para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver o que aconteceu com Abraão quando ele foi com toda a sua família, com todos os seus obreiros, os seus servos, para o Egito. Na próxima aula, você deve recapitular, assista o seu DVD com as aulas anteriores e aí sim, nós vamos dar continuidade. Já pegou o seu caderno? Já pegou a sua caneta, o seu lápis? Vamos trabalhar? Muito bem. Nós aprendemos sobre a chamada de Abraão. Detalhe importante, a primeira chamada de Abraão, você sabe onde aconteceu? Pegue a sua Bíblia apologética, sempre na aula do pastor Antônio, Bíblia apologética na mão. Abra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 2, na defesa de Estevão. Diz assim o texto sagrado: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja que informação importante. Lembra da Mesopotâmia? Região entre rios, o rio Eufrates e o rio Tigre? Se você esqueceu, é só você pegar o seu DVD e recapitular. Quando eles estavam lá na Mesopotâmia, Deus apareceu a primeira vez, o Deus da glória apareceu a Abraão. Embora os seus pais fossem idólatras, Abraão já temia, servia o Deus vivo. Existem até tradições que dizem que Abraão era perseguido quando criança por rejeitar, adorar imagem de escultura. Bem, então Abraão sobe, junto com ele, a sua família, o seu pai. Ele perdeu um filho, Abraão teve um irmão de Abraão que morreu ainda em Ur dos Caldeus, e eles foram embora, viajaram 950 quilômetros até Harã. Chegando em Harã, o pai de Abraão morreu, aí ele continuou a viagem. Um irmão de Abraão ficou, e Abraão, Ló e sua família desceram, viajaram 650 quilômetros e chegaram na região de Canaã. E Deus, o Deus da glória, fez 3 promessas a Abraão. Deus disse que a sua descendência herdaria a terra de Canaã, exatamente onde Israel está hoje. Deus disse também que os descendentes de Abraão formariam uma grande nação. Essa nação existe até hoje. E Deus disse também que os descendentes de Abraão iriam abençoar muitas nações. E nós vamos estudar que tipo de bênção
Israel, os descendentes de Abraão, levaram para todas as nações. Bom, eles estando na região de Canaã, houve uma fome. Aí Abraão desceu com os seus servos, os seus pastores, o seu sobrinho, foram todos para o Egito. Chegando no Egito, a Bíblia diz que a mulher de Abraão, Sara, era muito bonita. Veja, Abraão tinha 75 anos. Sara, 10 anos mais nova do que Abraão. Portanto, ela tinha 65 anos. Mas veja como ela era formosa. O faraó confiscou, pegou a mulher de Abraão. E este era um costume naquela época. Eles matavam normalmente o esposo e ficavam com a esposa. Aí Abraão pediu para Sara falar que ele era seu irmão. E Sara falou. Na verdade, ele contou uma história. Tem até um pouco de verdade nisso. Mas ele falou com medo de ser morto pelo faraó. Mas Deus não permitiu que Faraó ficasse com a mulher de Abraão. Ele teve que devolver a esposa do servo do Senhor. E Abraão, então, volta, depois de um tempo, a habitar novamente nesta região. Abraão, junto com Ló, seu sobrinho, eles prosperaram muito. E os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. Então Abraão disse para Ló: olha, Deus tem nos abençoado, nós temos bastante gado, pastores, a necessidade de uma separação. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, você vai para um lado, eu vou para o outro, para que não haja contenda entre os nossos pastores. Foi daí que Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Então Ló vem morar nesta região de Sodoma e Gomorra. Ló, os seus pastores, seus servos e o seu rebanho. E ficaram morando nessa região. E Abraão agora fica morando na região de Canaã. Acontece que os reis desta região eram servos, pagavam tributo para os reis lá na Mesopotâmia. Está lembrado da Mesopotâmia? E eles fizeram uma rebelião. Os reis da região que Ló estava morando não queriam mais pagar tributo. Foi quando os reis lá da Mesopotâmia não gostaram, vieram até essa região, teve uma guerra e ele levou para o cativeiro. Levou a família de Ló, prendeu Ló. E Abraão ficou sabendo. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho havia sido preso pelos reis da Babilônia, ele formou ali um pequeno exército com apenas 318 homens e foi para livrar o seu sobrinho. Veja que Abraão tinha uma certa habilidade militar. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar, só que não é hoje não. Na próxima aula nós vamos ver o que aconteceu nesta batalha. Na aula passada, nós aprendemos que Abraão foi para a região de Sodoma e Gomorra libertar o seu sobrinho Ló, que estava sendo levado como escravo pelos 4 reis da Mesopotâmia. E Abraão, vencendo aquela batalha com os seus servos e os seus confederados, voltou para esta região. Interessante que o rei de Sodoma quis dar os seus bens, suas riquezas para Abraão, mas Abraão não aceitou. Olha a grandeza de Abraão. Por quê? O objetivo, o que Abraão fez, na verdade, foi para libertar o seu sobrinho, e não com interesse financeiro. Ele não tinha interesse nas riquezas daqueles reis. Mas voltando a Abraão, acontece um fato muito importante. Retornando da região, voltando mais ou menos aqui, ele encontrou com um sacerdote que morava na cidade de Salém, bem aqui, um pouquinho abaixo de Betel. Salém. E este sacerdote tem o nome de Melquisedeque. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus, no hebraico, El Elyon, Deus Altíssimo. Veja que é o mesmo Deus que Abraão serve, o nosso Deus. E agora acontece um fato muito interessante. Este sacerdote abençoou Abraão. E Abraão, a Bíblia diz
no capítulo 14. Vamos ler na nossa Bíblia apologética. Pegue a sua Bíblia apologética no capítulo 14, no verso 18 a seguir. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, olha Salém aqui. Salém é exatamente a Jerusalém hoje. Lá onde nós vamos, com aquela promoção. Já pensou se você for escolhido para participar, para fazer essa viagem? Nós vamos bem aqui na cidade de Jerusalém. Então diz o texto: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elion no hebraico, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Deu-lhe o dízimo de tudo. Por que Abraão deu dízimo? Abraão deu dízimo para vencer a batalha? Não. Abraão deu dízimo depois que ele venceu a batalha. Portanto, ele ofereceu dízimo em função de uma grande vitória, como gratidão a Deus. Da mesma forma deve fazer o cristão. Nós temos por tradição, principalmente nós evangélicos, de levarmos o nosso dízimo à casa do Senhor. Não para conquistar a salvação, não, porque a salvação é de graça. Veja o que diz Romanos no capítulo 3, no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora olha o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a nossa salvação é de graça. Não precisa levar o dízimo para ser salvo ou qualquer outro tipo de obra. Mas então por que o cristão leva o dízimo? Leva da mesma forma que fez Abraão, como gratidão. Significa que, além de recebermos uma tão grande salvação do nosso Deus, temos ainda o privilégio de oferecer, de investir na sua obra com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É isso aí. Não sai daí não, que eu tenho mais um recado para você. Nós estamos estudando a família de Abraão. Abraão morando na região de Canaã. Deus prometeu para Abraão que a sua descendência herdaria a região de Canaã, que a sua descendência formaria uma grande nação e que a sua descendência seria bênção para todos os povos. Isto nós já aprendemos. Mas tem um detalhe importante que eu quero mostrar para você. Pegue a sua Bíblia apologética, abra em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15 e o versículo 13. Olha que informação importante, é Deus falando. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos. E que região é esta? No Egito. Aí é uma revelação que os descendentes de Abraão iriam para o Egito. E ali ficariam 400 anos. Bem, mas para darmos continuidade no nosso período patriarcal, nós vamos precisar de mais uma ciência auxiliar da história. O nome é Anote aí no seu caderno, sempre na aula do pastor Antônio, lápis e papel na mão. Genealogia. Anotou? Genealogia. Esta é uma ciência auxiliar da história. E por que ela é importante? Porque nós vamos conhecer a descendência realmente de Abraão. Primeiro, não esqueça de anotar no seu caderno. Abraão, anota aí no seu caderno. Abraão, o nosso patriarca, o primeiro patriarca. Em Abraão, depois Isaac, Jacó e José. Nós vamos estudar todos eles. Ele tinha como esposa, sua esposa, Sara. Está lembrado disso aí? Só que Sara era estéril, não podia ter filhos. E ela sabia da promessa que Deus fez a Abraão.
Mas ela tinha uma serva, uma escrava, de nome Agar. Agar. Agar era serva de Sara. Era propriedade de Sara. Então Sara falou para Abraão ter relação com Agar e gerar um filho. Não se escandalize. Isto era comum na época, era uma prática comum na época. Bom, Abraão ouviu o conselho de sua mulher e teve relação com Agar. Deste relacionamento gerou Ismael. Ismael, que é pai dos árabes. Pai dos árabes. E isto está em Gênesis, no capítulo 16 e no versículo 16. Abraão tem um filho com Agar, serva de Sara, com 86 anos. Acontece que Sara ficou grávida. Sara ficou grávida e deu à luz Isaque. Isto está em Gênesis 21 e 5, onde dá origem aos judeus. Depois nós vamos estudar o porquê desse nome. Bem, sabe quantos anos Abraão tem? 100 anos. E Sara, 90. Então, com 86, Sara com 76, nasce Ismael. Agora, Abraão com 100, Sara com 90, nasce Isaque. E depois, Sara ainda viveu mais 37 anos e morreu. Abraão, com 137 anos, casou-se novamente. E casou-se com Quetura. E deste casamento de Abraão com Quetura, nascem 6 filhos. 6 filhos. Entre eles, Midian. E por que é importante Midian? Porque daí vem os midianitas. Os midianitas geram. Jetro era midianita. Jetro, pai de Zípora. Zípora, esposa de Moisés. Mas este já é assunto para a próxima aula. Já pegou o seu lápis? Já pegou o seu caderno? Sempre na aula do pastor Antônio. Lápis e caderno na mão. Use o seu caderno desta forma. Hoje nós vamos continuar com a nossa matéria, genealogia. Então escreva aí já no seu caderno, genealogia. É a matéria de hoje, continuação, genealogia. Matéria que estuda a origem das famílias. Bem, na aula passada nós já aprendemos sobre Abraão. Está lembrado? Abraão, escreva aí no seu caderno. A esposa de Abraão, Sara. Está lembrado disso? Eu ensinei que Abraão teve um filho com Sara. Lembra o nome do filho? Isaque. Então, até aí, matéria dada na aula passada. Aí, Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque. Ele não queria que Isaque tivesse como esposa uma mulher da região de Canaã. Então, ele mandou lá em Harã. Está lembrado de Harã? Se você esqueceu, pega o seu DVD, vai na aula sobre a viagem de Abraão, você vai lembrar onde ficava a região de Harã. E ele pediu para que o seu servo, Eliezer, buscasse uma esposa para Isaque. E ele encontrou e trouxe para Isaque Rebeca. Então, Rebeca, esposa de Isaque. Deste relacionamento, olha que interessante, nascem 2 filhos. Nascem juntos.
Mas o que nasceu primeiro, ele colocou o nome de Esaú. Coloque aí no seu caderno. Esaú. Da onde vem os edomitas? Já viu falar dos edomitas? Depois nós vamos mostrar no mapa em que região eles moravam, os edomitas. E o outro filho, Jacó. Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Depois nós vamos aprender sobre isso também. Então Esaú gera os edomitas, forma a nação dos edomitas, e Jacó, Israel. Agora nós vamos aprender sobre a família de Jacó. Desenha aí no seu caderno. Ele teve 2 esposas, então faça um tracinho assim e outro aqui. Lembra o nome das esposas dele? Lia e Raquel. Olha que interessante. Só que Lia tinha uma concubina, ou seja, uma serva. E Raquel tinha uma também, que é Bila. Então ficou Raquel, Bila, Zilpa e Lia. Por que eu coloquei estes risquinhos? Porque ele teve filhos com as 4 mulheres. Exatamente. Vamos para os nomes dos filhos agora? Vai anotando aí no seu caderno. Então vamos falar o de Lia primeiro. Rúben, Simeão, Levi, Judá, está anotando aí no seu caderno? Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Olha aqui, para não dizer que não tem nenhuma mulher, né? Então tem aí Diná. Depois, vamos colocar o de Raquel agora? José, está lembrado de José no Egito? Depois nós vamos falar sobre ele. E Benjamim. Bom, agora tem os de Zilpa. Gade e Azer. Faltando só mais 2. O de Bila. Dan e Naphtali. Isto mesmo. Agora, olha que interessante. Deus escolhe todos os filhos de Jacó para formar a nação de Israel. Mas isto já é assunto para a próxima aula. Na aula passada, nós aprendemos sobre genealogia, tá lembrado? Aprendemos sobre Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua família. Agora é escolhida por Deus para formar a nação de Israel. Hoje nós vamos voltar naquela ciência auxiliar que nós já aprendemos um pouquinho. Tá lembrado da cronologia? Pegue de novo o seu caderno, lápis, não se esqueça, sempre na aula do pastor Antônio, lápis e papel na mão. Então vamos lá. Está lembrado dessa matéria? Cronologia, que também é uma ciência auxiliar da história, que vai estudar os fatos no tempo. É isto que faz a cronologia. Bem, voltando para a nossa família patriarcal, você faça um traço aí no seu caderno, mais ou menos assim. Vou fazer o meu aqui. Se você quiser usar uma régua, fica melhor ainda. Bem, aqui você faça um pontinho, esse traço ele continua. E aqui um outro pontinho. Por quê? Porque nós vamos começar o nosso gráfico, a nossa linha cronológica com Abraão. Olha Abraão de novo aqui, o primeiro patriarca. Então escreva aí no seu caderno Abraão. Qual é a data do surgimento de Abraão que nós localizamos na cronologia? Mais ou menos, está lembrado que eu ensinei que a cronologia bíblica não é exata? Então, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. O A minúsculo e o C maiúsculo de Cristo. Então, 2000 anos antes. Ah, tem um pontinho aqui. Antes de Cristo. E o último patriarca, nós chamamos José porque ele é o de maior destaque
nesta história. Então vamos aqui colocar na outra extremidade, José, filho de Jacó com Raquel, José, mais ou menos 1700 anos antes, olha o A minúsculo e o C maiúsculo, antes de Cristo. 2000, Abraão, e José, mais ou menos 1700 antes de Cristo. Este período nós chamamos